Bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês da alegria que é estar nessa nova frente de trabalho aqui no SEJAC. Confesso que um pouco ansiosa, isso é normal da nossa condição mesmo, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui em nome do Evangelho do Cristo a serviço de Deus. Então eu peço a Deus que me abençoe, que eu seja o mais fiel e coerente possível com essa palavra do Evangelho. E hoje, nesse tema que nós vamos trabalhar, Não Atire Pedras, é um estudo do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. E o que me motivou a estudar esse tema, que é um tema tão forte, é um tema que já tem tanta literatura, especialmente na doutrina espírita sobre esse tema. A gente vê Chico Xavier através de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, a gente vê Divaldo Pereira Franco através de Amélia Rodrigues, o próprio Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo essa passagem de João, que foi o único evangelista a registrar esse estudo, esse episódio do Cristo, né, junto àqueles homens fariseus, os escribas que acusavam aquela mulher, e junto dessa mulher adúltera. Então, com certeza, deve ser uma passagem que a gente tem que ficar muito atento, muito ligado a ela, porque fala da nossa condição humana. Então, se fala da nossa condição humana, nós temos muito aprendizado a tirar dessa lição do Cristo. E o que me motivou foi o estudo desse livro, que eu imagino que a maioria conheça, que é Sexo e Destino, daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier e Valdo Vieira. E o prefácio desse livro é um prefácio de Emmanuel e é uma prece. Aí vocês podem imaginar, né? Uma prece de Emmanuel. O que é uma prece de Emmanuel? É a coisa mais linda que a gente vê, já chama atenção. E aí nessa prece o Emmanuel nos convida ao estudo dessa passagem. Ele chamou Prece no Limiar. E essa prece, ele faz um agradecimento a Deus pela permissão, né, de trazer para nós esse livro com todo o ensinamento que ele tem e com base nesse Evangelho de João. Ele chama que o tema tratado nesse livro, nessa passagem de João, é uma fotografia verbal de nossas realidades amargas. Então são os registros da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa condição ainda tão humana diante desse tema, que é a questão da sexualidade, que ainda está muito forte em nós, até porque ainda somos muito, como diz Emmanuel também, afogados na carne. Ainda estamos bem na base dessa montanha mesmo, né, dessa escalada evolutiva nossa, mas também da questão da nossa impiedade com o outro, de acusar, de julgar. Então é bem interessante. E aí ele agradece a Deus porque entremeaste de esperanças eternas esse tema. E ele fala, entregando esse livro aos companheiros reencarnados, que somos nós, do mundo, queremos recordar Jesus, o enviado de tua ilimitada misericórdia. Então é aqui onde ele chega no texto do Evangelho de João. Porque Jesus, nessa ilimitada misericórdia, porque foi o Espírito que esteve mais a serviço de Deus aqui na Terra, ele traz para a gente misericórdia diante dessa condição nossa tão humana. E é aqui que a gente vai tentar caminhar. É a mesma passagem que a gente já ouviu tantas vezes, mas agora no jeito Emmanuel de enxergar essa passagem. Vamos ver o que a gente consegue trazer. E aí ele começa a narração, que naquele dia de sol em Jerusalém, na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus, apresentaram a Jesus a sofredora mulher, acusando-a de transgressão, ao mesmo tempo que o inquiriam, experimentando-lhe a conduta. Aqui eu queria chamar a atenção para essas duas figuras que Emmanuel traz, os acusadores e a mulher sofredora. Nós temos essas duas figuras em nós. Do ponto de vista
espiritual, nós ainda temos essas duas figuras muito fortes em nós. Ora, nós somos esses acusadores de pedras na mão, porque a gente não compreende que o outro ainda esteja na condição dele tão limitada, ainda tão enfraquecida, que ainda não é capaz de superar suas próprias fraquezas. Então, ora, nós estamos com essas pedras na mão. Mas também tem momentos que nós estamos também na condição dessa sofredora mulher. Porque o Evangelho, a gente precisa trazer ele para a nossa vida, que senão ele não faz sentido. E é para a vida do Espírito, não é da nossa personalidade só. A gente, enquanto essa pessoa, essa persona que está aqui encarnada, é a vida espiritual longa, que já vem de muito tempo, que já cometeu muitos equívocos, que traz esse homem velho dentro de si. Então tem momentos que a gente é essa sofredora mulher, que o Emmanuel traz de uma maneira tão bonita, né? Essa sofredora mulher, porque ninguém gosta de errar. Toda vez que a gente cai, toda vez que a gente comete um equívoco, dói na gente. Dói porque você está em desacordo com essa lei que está na nossa consciência, que é essa lei maior, essa lei de Deus. E dói também porque você leva as pedradas da vida. Todos que erram levam essas pedradas. De mãos impiedosas, de corações tão duros quanto essas pedras que a gente leva na vida. E aí o Emmanuel segue. Os acusadores viram para Jesus: mestre, essa mulher foi encontrada em adultério. E aqui também a gente entende adultério da maneira mais ampla possível, não só na questão sexual, mas o adulterar é o transgredir. E a lei manda apedrejar. Tu, porém, o que dizes? E o mestre contemplou demoradamente os zeladores de Moisés, e nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro embotado de preconceitos. E Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo na terra. Então vamos com calma, que aqui também tem muita informação para a gente refletir no campo mais íntimo de cada um. O mestre contemplou demoradamente, porque não adiantaria falar mais nada para aqueles cérebros embotados. Esse cérebro embotado também somos nós. Todas as vezes que a gente está cheio demais do nosso orgulho, cheio demais das nossas verdades, cheios demais da nossa prepotência, a gente é esse cérebro embotado que o Cristo não consegue adentrar, está hermético, não consegue entrar luz ali de forma alguma. E aí o Cristo contemplou demoradamente. O que o Cristo faz aqui? Ele faz silêncio. Diante da condição humana tão precária, tão ignorante, tão infantil espiritualmente falando, o que Jesus faz? Ele silencia. E esse silêncio do Mestre também é uma lição para todos nós. E o Emmanuel chama a atenção para isso. É legal estudar esse texto de João, né, na perspectiva do Emmanuel, já descortinando muitas coisas, porque a gente vê nas entrelinhas dessa lição o que o Emmanuel traz de mais, de além da nossa compreensão. Ele fala o seguinte, nós até estudamos esse capítulo hoje aqui no nosso estudo do Evangelho. No livro Pão Nosso, capítulo 85, o Emmanuel chama a atenção: o grande e espontâneo silêncio de Jesus constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Então ali Jesus também ensinou pelo silêncio. Ele já nos ensinou de todas as formas, pelo que ele falou, pelo que ele exemplificou, mas nessa lição em especial ele ensinou pelo silêncio. Ou seja, é o verbo de Deus, a carta viva de Deus, fazendo silêncio para ensinar. Olha que coisa linda. E o interessante é que o silêncio de Jesus não é aquele silêncio de quem só cala a boca. Não quer se envolver, não quer se omitir, não quer dar um parecer. Não. É um silêncio de quem espera, de quem compreende. É um silêncio de quem não julga, é o silêncio do tempo. E é esse silêncio que a gente não consegue fazer. Às vezes, com muito esforço, a gente já consegue fazer o silêncio de quem cala a boca e para de articular as palavras. Mas dentro de si está gritando toda a nossa condição. Mas o Cristo dá aqui esse silêncio para a gente aprender com ele.
Espera o tempo, que com o tempo essa luz vai chegando e a gente vai aos poucos soltando essas pedras que a gente carrega com a gente. E o Emmanuel ainda chama atenção nesse mesmo capítulo do Pão Nosso, o impulso do homem em ver o mal no semelhante sem enxergá-los em si. Olha só que interessante. O Emmanuel chama isso de impulso. É um impulso que nós temos. A gente é rápido nisso. A gente não controla muitas vezes isso. A gente já julga assim de cara. A gente não reflete, a gente não vê o que tem por trás. A luta daquele irmão, não. A gente já tem logo a pedra pronta para atirar. E a proposta é essa, é a gente ir deixando aos poucos essa pedra cair. E aí o Emmanuel continua. Na praça extensa das convenções humanas, olha que legal, alongando a palavra a todos os moralistas dos séculos por vindouros, Jesus disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então aqui o Emmanuel chama a atenção que a praça extensa das convenções humanas, essa praça está aqui em nós, são essas convenções tão humanas que nos escravizam. Dentro dos templos religiosos da igreja, quantas convenções que afastam aquele que sofre, que afastam aquele que mais precisa desse esclarecimento, desse acolhimento, dentro dos nossos lares. Essa praça extensa das convenções humanas, ela está aí viva, muito viva, e essa palavra do Cristo, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, chega aos moralistas de hoje, somos nós também. Então, nesse texto de João, e que o Emmanuel vem esclarecendo para nós com tanta grandeza, nos coloca assim, diante de tudo isso, de uma maneira muito presente, muito forte. E o Emmanuel, no livro Consolador, na resposta da questão 64, da pergunta 64, ele chama que essa palavra do Cristo, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, foi uma sentença que o Cristo deu a cada um de nós, para nos lembrar sempre da nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenarmos os nossos semelhantes. Então aqui é uma sentença que o Cristo nos coloca. Você é um espírito decaído, que você ainda está nessa condição, você não tem autoridade moral nenhuma para estar com essas pedras nas mãos. E o Emmanuel também, ele coloca, olha que coisa linda, que ele fala do Evangelho de Jesus, que o Evangelho do Cristo veio para serenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo. As criaturas te nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras. Então isso é consolo puro, isso é esperança pura, isso é misericórdia, porque esse Evangelho do Cristo veio para serenar os corações das criaturas que ainda estão em erro. Aí seja na condição dos acusadores, ou seja na acusação da mulher sofredora. Porque nós vivemos esses dois papéis o tempo inteiro. E aí o Emmanuel segue o estudo. Quando ouviram as palavras de Jesus, redarguidos da consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos, porque Jerusalém agora é o mundo. E aí a gente vai agora refletir sobre duas questões que Jesus coloca para aquela mulher. Ele faz dois questionamentos para ela, ele faz uma afirmação para essa mulher e ele faz uma convocação para ela. E é nesses termos que a gente vai tentar refletir. O primeiro questionamento que ele faz para ela, a pergunta que ele faz para ela é: onde estão os teus acusadores? Aí ele faz essa pergunta para cada um de nós. Onde estão os teus acusadores? Todos nós temos, porque todos nós ainda somos aqueles decaídos, espíritos decaídos. E aí a lição que ele nos dá aqui, quando ele nos questiona isso, é que nós atraímos para a nossa intimidade os acusadores do nosso dia a dia. Seja como pessoas, seja como circunstâncias da nossa vida, seja como os escândalos que a gente reencontra.
a gente atrai para nós, para a nossa intimidade, esses acusadores. E naquele caso da passagem da mulher adúltera, os acusadores só soltaram as pedras quando a virtude falou. E a virtude representada pelo próprio Cristo. Quando a moral se manifestou, as pedras caíram. Então, na nossa vida também vai ser assim. Os nossos acusadores, que a gente atrai, isso é justiça divina, que a gente atrai com a nossa postura, com as nossas escolhas, a gente só vai fazer com que eles soltem as pedras quando a moral se manifestar em nós. Ou seja, quando essa mensagem do Cristo estiver fazendo sentido e a gente conseguir fazer com que isso mude a nossa vida. É assim que a gente afasta as acusações do dia a dia. E a outra questão que o Cristo faz para essa mulher, que ele pergunta para ela, ninguém te condenou? É uma outra pergunta, é um outro questionamento. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Aí ele afirma isso para ela, da grandeza desse espírito crístico. Eu também não te condeno. Que lição a gente tira daqui? A lição da piedade pelas fraquezas dos outros. O Cristo dá a lição viva disso, porque se um espírito do porte de Jesus, a moral linda, a serviço de Deus, não condenou aquela pecadora, aquela sofredora mulher, quem somos nós para condenarmos qualquer irmão que está na mesma condição nossa de espírito decaído, como disse o Emmanuel? Então aqui é a piedade mesmo. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, o Kardec faz uma pergunta muito interessante para os espíritos e que é essa mesma lição que o Cristo nos deu quando ele também não condenou aquela mulher. Ele pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Até aí uma pergunta normal. Só que aí ele completa, como entendia Jesus? Aí foi a sacada de Kardec, né? Como entendia Jesus? Ou seja, para Jesus, o que é a caridade? E os espíritos respondem o que a gente já ouviu tanto dentro da doutrina. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então é um tripé. Benevolência, indulgência e perdão. O Haroldo Dutra Dias, numa palestra dele, ele disse que esse tripé da caridade é o supremo testemunho de respeito ao outro. É o supremo testemunho de respeito ao outro. Então aqui a gente vê que é um processo educativo moral das almas, dos espíritos, da nossa vida. É muito interessante a gente ver isso na doutrina, no Evangelho, porque realmente é esse consolador que a gente necessitava, tanto para a gente dar mais passos, para a gente não ficar estacionado na culpa, no medo, no desequilíbrio, né? Porque a gente ainda está nessa condição muito forte. E aí ele faz para ela a convocação. Vai e não peques mais. Ele nos convoca a seguir adiante e não pecar mais. Aqui é a lição prática que o Cristo nos dá. E nessa lição, ele quer dizer para a gente o seguinte, olha, viveu a experiência, doeu, porque dói. Levou pedrada, machucou, dói. Mas vai, segue adiante, não fique parado, afundado na culpa. Segue, mude o rumo da sua vida. Volte para a casa do Pai. Então é essa a convocação. E aí o Emmanuel, num livro chamado Segue-me, no capítulo Preserve a Ti, sobre esse vai, não peques mais, olha o que ele traz para a gente. Sem a adesão de tua vontade, ou seja, temos que ter a vontade, temos que aderir ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Então, sem a nossa adesão, sem a gente compreender esse vai e não peques mais e querer fazer esse programa regenerativo, tudo é em vão. A gente vai continuar estacionado no ponto que a gente parou, afundado no remorso, na culpa e não segue adiante. E aí eu fui, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Aí eu fui analisar, buscando entender
qual foi a nova postura dessa mulher, porque eu acho isso importante, porque essas personagens do Evangelho, a gente até falava isso agora há pouco, a gente precisa olhar para essas personagens, os apóstolos, todas essas pessoas que passaram por essas lições do Cristo e trazer esses perfis para a nossa vida, para a gente analisar, para a gente mirar e tentar seguir, para nos dar esperança, força, bom ânimo. E aí essa mulher, naquela mesma noite, isso está no livro de Amélia Rodrigues, Psicografia do Divaldo Pereira Franco, chama Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 15. A Amélia Rodrigues traz para a gente o que aconteceu com essa mulher. E eu achei muito interessante, eu acho que serve para nós de bom ânimo, de bom exemplo. Essa mulher, no dia que aconteceu esse episódio, ela procura Jesus à noite. Ela estava inquieta, ela estava sofrida, amargurada, ansiosa, e ela procura Jesus e fala para ele do que passava no coração dela. E ela fala: Mestre, sinto-me aflita, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. Todos nós lutamos, mas tombamos. E a gente não consegue ainda não tombar. Quero fazer o bem, como dizia Paulo de Tarso, e o mal ainda está aqui dentro de mim. Então a gente luta e tomba, não tem como. E ela também estava nessa aflição. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar-me por tormentos que não merecem compaixão. E o resultado foi a tragédia. Peço-vos, mestre, um roteiro, uma lâmpada acesa de esperança, a fim de prosseguir. E Jesus, da grandeza desse mestre, da amorosidade desse mestre, ele penetra a alma daquela mulher ansiosa e sofrida, e nela encontrando as dores da humanidade, de todos os tempos, as nossas dores, porque é a nossa condição também, ele vira para ela e fala: paciência e confiança são as duas primeiras providências que você tem que tomar diante de Deus. Então, paciência e confiança. Esse conselho é para nós. A gente tem que trazer para nós. E isso te facultarão a culpa, ou seja, vai te facultar a culpa, vai depender de você, né? Não são de importância o que os outros pensam sobre nós. E não é mesmo. Se o Cristo fosse se preocupar sobre o que pensavam dele, ele não tinha cumprido a tarefa que coube a ele em nome de Deus. Ele tinha sucumbido logo na chegada, né? E ele continua: somente quando o homem se reintegra no concerto da ordem, do bem, é que pode fruir de tranquilidade. Então é preciso voltar para a casa do Pai. Não tem jeito, é preciso, errou, caiu, doeu, é preciso levantar e converter, ou seja, mudar o rumo, entrar para esse concerto da ordem divina. E aí ele falou: arma-te de humildade e confia no amanhã. O Pai Criador não desampara filho algum e vela devotado por todos. Vai, filha, e não sofras mais. Bonito, né? Há sempre... Até apagou. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, eu estarei contigo. Olha que coisa de consolo, de esperança, de misericórdia. Por isso que o Emmanuel, nessa prece, ele falou que Jesus era o enviado da misericórdia de Deus. Porque ele aqui nos dá essa lição. Vai, não sofras mais, segue. E 10 anos se passaram, essa mulher teve que sair da cidade dela, porque não aceitaram, ela foi muito subjugada lá. Ela foi para uma cidade de Tiro, e ela montou uma casa humilde, simples, amorosa, que ela acolhia os peregrinos solitários, doentes, e ela começou a tratar dessas pessoas, cuidar com amor. E o principal,
ela começou a dar o alimento espiritual para aquelas pessoas. Ela falava de Jesus para essas pessoas, porque ela tinha vivido na vida dela, na carne, sofrido tudo e recebeu tanta misericórdia de Jesus, e ela começou a fazer esse trabalho, um apostolado em nome do Evangelho de Jesus. E aí, num belo dia, chega para ela um desses sofredores, quase morrendo, corpo coberto de chagas, e ela cuida pacientemente, amorosamente desse homem. E cuida, e quando ele se vê um pouco melhor, ela começa a falar da mensagem do Cristo para ele. E olha só que interessante que ele vira para ela e fala: um dia eu já tive a honra de conhecer Jesus, mas não soube beneficiar-me. Eu, egoísta e mau, detestei Jesus, afastando-me da sua presença. Salvou minha mulher, que adulterara contra mim. E não me concedeu uma palavra sequer de consolação. E eu não pude compreender Jesus naquele momento. Então ela recebe, naquele lar de amor, o ex-marido, o ex-companheiro. E teve a oportunidade de entrar de novo no rumo dessa grande lei universal, nessa harmonia. E ela ali, surpresa, emocionada, ela vira para ele e fala para o companheiro: durma em paz, enquanto eu velo por você, porquanto nós dois já encontramos Jesus. Então olha só, que exemplo bonito de quem entendeu a convocação do Cristo. Vai e não peques mais. Segue adiante, não se afunde na culpa, dá um novo rumo para a sua vida. Afasta os acusadores pela sua moral, pelas suas virtudes que você vai construindo aos poucos. É um processo educativo do espírito mesmo. E, para encerrar, porque a gente não vai esgotar mesmo, né, essa mensagem, é muita coisa linda. Mas para encerrar, eu queria voltar no versículo 8 do Evangelho, desse Evangelho que a gente está estudando, que é um versículo que intriga muito as pessoas. Quando Jesus, tornando-se a inclinar, escrevia na terra. E as pessoas ficam numa discussão desse versículo sem prestar atenção no que isso simboliza. Ficam querendo adivinhar o que Jesus escreveu ali, ficam fazendo, tentando argumentar em cima daquilo, por que o mestre fez aquilo. A maioria de nós não entendemos o porquê, mas o Emmanuel esclarece para nós qual foi o conteúdo moral, de simbolismo moral, para a gente tirar de aprendizado para isso. Então eu queria encerrar esse estudo de hoje falando disso. Olha o que o Emmanuel nos traz. A Terra é o grande livro que o Senhor nos deu, aos serviços de formação espiritual. Se ainda não tens o contato com os ensinamentos do Cristo, não te descuides da escrita diária. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. Vê o que gravas nas páginas da vida. A terra está registrando tudo o que fazes. Então, isso é o conteúdo moral desse gesto de Jesus ao escrever na terra, para que cada um preste atenção no que está grafando na terra, na sua vida, no seu dia a dia, na convivência com as pessoas. Ele convida a gente aqui a fazer esse processo de escrita diária, atenta, da nossa própria história. E o Emmanuel termina assim, com um conselho muito bom para que a gente leve e reflita esse conselho por toda a nossa história de espírito. Auxilia, perdoa, ama e serve. 4 coisas bem fáceis, né, de fazer. Auxilia, perdoa, ama e serve. Bom, eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês, me abençoe, para que a gente seja inspirado a escrever nas páginas da nossa vida um grande poema. Que Deus nos abençoe.